Meus queridos amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos alcançar sempre, nos dando a oportunidade de podermos trabalhar em prol dos nossos semelhantes e trabalhar também em prol da nossa própria renovação nesta encarnação. Que nós possamos estar sempre juntos, trabalhando sempre, estudando principalmente para aplicar em todos aqueles que necessitem, tá? Todos esses ensinamentos trazidos pela nossa querida doutrina espírita. Nosso tema de hoje, ou os nossos temas de hoje, são as preces pelos suicidas e pelos espíritos penitentes. Provavelmente até poderíamos englobá-los numa coisa só, porque certamente os espíritos dos suicidas também acabam se tornando rapidamente penitentes, porque veem que saíram do mundo pela falsa porta da vida. Mas vamos ver um pouco sobre isso. O que será que leva uma pessoa a cometer esse ato tão doloroso, não só para ele, como para todos? Por que esse espírito faz isso? Primeiro, nós poderíamos dizer que são espíritos que se comprometeram no passado, em outras existências, com erros gravíssimos, e preparam uma nova existência, aonde certamente passarão por dificuldades oriundas desses erros cometidos lá no passado. Então, é um momento difícil, um momento duro, um momento pelo qual terão que passar sofrendo, vamos dizer assim, na própria pele, tudo aquilo que um dia possam ter feito, não só a si mesmo, mas a terceiros. E aí, então, o que acontece? Nós temos aí um caminho, tá, muito interessante, mas muito triste também. Esses espíritos, ao reencarnarem, quando perdem a visão do passado que os levou a escolher provas tão duras e tão difíceis, eles sentem medo. Sentem medo de duas coisas. Uma, das próprias provas, achando que não vão suportá-las, achando que são muito pesadas, achando que são injustiçados, que não merecem tudo aquilo, porque não recordam realmente o passado, essa coisa maravilhosa que Deus colocou à nossa disposição, que é exatamente esse esquecimento do passado, que nos leva a enfrentar todas essas dificuldades sem saber a sua origem, mas vencê-las resignadamente. Então, muitos espíritos não aceitam isso, né? E acham que a única saída para terminar com tudo isso seria exatamente, tirar a sua própria vida. Outra coisa também, e aí dentro desses espíritos mesmo, é a falta de visão do futuro, a falta de visão de uma nova vida, de uma nova existência, que é a existência no mundo espiritual. Acham que, terminado o corpo, tudo termina. Falta aí, talvez, a muitos, um embasamento dentro de qualquer religião, porque todas as religiões aceitam a existência da alma ou espírito após a morte. Não existe nenhuma religião que não faça isso. Tanto que nós vemos, e eu sempre cito muito isso, né? Nós temos aí as missas por aqueles que já partiram, né? As preces aos espíritos, né? O culto aos antepassados. Em todas as religiões, nós vamos encontrar sempre esse respeito, esse carinho
pelos antepassados que já partiram, sabendo que eles estão, talvez, né, uns no paraíso, outros no purgatório. Não vamos adiante nisso, também não nos interessa, outros aguardando o juízo final, mas não importa. Todos creem na existência de uma nova vida. Então, por que então que o espírito, sabendo disso, ele comete esse ato tão difícil, tão doloroso? Primeiro, talvez, falte esse embasamento. E segundo, o segundo embasamento que falta, que hoje nós estamos vendo que as religiões tradicionais estão modificando a nova maneira de encarar a vida após a morte, né? Nós vemos perfeitamente isso quando vemos hoje, né, em algumas religiões, já se falar assim: não, a vida continua normalmente para aquele que partiu. Ele continua sendo o mesmo. Isso, então, isso já é um primeiro passo, tá, para melhorar essas coisas todas, né? Mas, infelizmente, a grande maioria não consegue assimilar isso, não consegue perceber isso. E aí eu digo, falta da base desde pequeno. Porque se tivesse tido realmente uma influência grande da religião lá na infância, na adolescência, esses princípios morais, tá? Essa visão dessa vida após a morte, teria se fixado, independente de religião. Mas a maioria dos pais hoje são descuidados com isso. Quando muito colocam seus filhos numa escolinha de evangelho, hoje chamada evangelização, ou na igreja, no culto dominical, na escolinha dominical das igrejas evangélicas, ou no catecismo da Igreja Católica, e só. Não preservam isso, não levam adiante isso, só para dizer que tem uma religião. Só. Pura e simplesmente, mais nada além disso daí. Então, fica faltando essa base a esses espíritos. Por outro lado, nós vimos agora, né, esses espíritos que não toleram o sofrimento, tá? Desistem do sofrimento sem saber que ele é depurador das nossas vidas. Ele sim, é o melhor remédio, o remédio amargo, o remédio difícil, aquela cirurgia complexa que nós estamos fazendo em nós mesmos, em termos morais, através, muitas das vezes, da dor, porque somente ela é que nos leva ao quê? A paciência, a resignação, a humildade, a elevação do nosso pensamento a Deus. Tá? Então, é um remédio muito amargo, mas necessário, muitas das vezes, para acelerar a nossa melhoria e o nosso próprio progresso. Então, muitos não toleram isso. Não toleram isso daí. Outros, por sua vez, reencarnam com programações muito difíceis e tudo, só que se comportam de uma outra forma. Quando vêm as dificuldades da vida aparecendo, e olha só a incoerência das coisas, esses espíritos, vamos dizer assim, sentem medo. Medo de errar novamente, medo de falir mais uma vez. Quando não buscam a saída do vício, né, através da bebida, das drogas, tantas outras coisas mais, acabam fugindo, tá, das suas provas, por onde? Pela falsa porta, como eu já falei antes, da vida, de saída da vida, que é o suicídio. Porque tem medo, sentem dentro de si aquele medo de enfrentar a vida, aquele medo de enfrentar as dificuldades, aquele medo de exatamente errar. Não sabem por quê, né? Porque olha o esquecimento do passado aí.
né? Não sabem o porquê, mas tem essa dificuldade, tá? em aceitar as coisas, como elas se apresentam. Então, sentem que já erraram, tá? Isso vamos dizer assim, fica no nosso inconsciente, tá? Aquele erro. E o medo de cair naquele erro novamente. Então, acreditam que o melhor caminho também é exatamente esse, né? O sair da vida, o fugir da vida, quando não sabem, em todos os casos, o quanto agravam a sua própria existência, o quanto de dificuldade irão passar. Nós vemos hoje, na literatura espírita, né, coisas que nós não sabíamos antigamente, né, porque não havia essa comunicação. Não sabíamos qual o estado daquele espírito que saía da vida pelo suicídio. E o pior ainda é que esses espíritos teriam seus sofrimentos agravados mais ainda. Por quê? Porque eram rejeitados, eram os párias, eram aqueles que não mereciam absolutamente nada. Tá? Não mereciam uma oração, não mereciam um culto, tá? Eram sepultados às escondidas de todo mundo. Tá? Ninguém tomava conhecimento, muitas das vezes. Ah, foi um tombo, passou mal, teve um mal súbito e tudo mais, escorregou, caiu, estava lá limpando a janela e caiu da janela. Então, uma série de desculpas, tá, para os outros, porque a família sentia vergonha de um acontecimento como esse dentro da sua casa. E mais ainda, para esconder dos seus cultos religiosos o motivo daquele desencarne, para que pudessem, muitas das vezes, conseguir uma única oração por cada um deles. Então, imagina o agravamento do estado desses espíritos, tá? Não só sendo levados a repetir, muitas das vezes, indefinidamente, né, aquele ato translocado, como também sentir a distância que ficou da família, do alcance da própria família. Porque muitos, às vezes, até se revoltavam, não se conformavam dentro da família com um negócio desse, tá? Com um acontecimento desse. E, com isso, rejeitavam de forma mental, principalmente, aquele companheiro, aquele familiar, tá? Jogando para escanteio, porque foi um fraco, foi isso, foi aquilo. Realmente ele foi. Tá? Mas olha o quanto nós agravávamos, tá, a situação desses companheiros, tá, com esses pensamentos negativos, com esses pensamentos de raiva, com esses pensamentos de desilusão, de tristeza, de tudo isso, piorando mais ainda aquele estado de conflito que aquele espírito já vivia. Tá? Então, é uma coisa que nós não sabíamos disso, até o aparecimento da doutrina espírita, quando nós começamos o quê? A receber essas comunicações, a receber as comunicações desses espíritos, mostrando o que acontecia do lado de lá. Nós recebíamos, e nós vemos aí a memorável obra, né, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né, que nos mostra detalhadamente tudo isso. A gente sofre junto com aquele livro, né, de ver o estado daqueles espíritos todos. Por isso que eu falo, né, lá no início, que embora o nosso estudo seja prece aos suicidas e prece aos espíritos penitentes, os dois, na realidade, se misturam. Por quê? Porque lá na frente, quando perceberem o erro que cometeram, se arrependerão muito disso. Se arrependerão muito disso. E pedem, imploram o caminho do bem. Pedem novamente uma nova chance. Tá?
pedem, muitas das vezes, as orações de todos nós. Porque os espíritos nos dizem, né, que quando esses espíritos tomam consciência dos erros cometidos e que começam a se penitenciar desses erros, começam a sofrer por causa desses erros, é nesse momento que nós precisamos ajudar muito a esses espíritos. Precisamos ajudar muito mesmo, porque esses espíritos, o que vai acontecer com eles? Vai acontecer algo que nós já falamos. Vão olhar para frente e ver as duríssimas provas. Agora não serão duras, serão duríssimas provas pelas quais terão que passar. Sofrem porque sabem que um dia terão que enfrentar a realidade daqueles atos cometidos. E vão precisar encará-los de frente. Vão precisar, de qualquer maneira, passar por eles, não tem jeito. E sofrem muito, né? Por quê? Porque estão vendo aquilo, o caminho que eles mesmos traçaram para eles. Esse é o primeiro grande sofrimento, aonde os espíritos começam realmente, né, essa caminhada na direção do bem. Outros, tá, aceitam aquilo tudo, mas, como eu dizia anteriormente, mas lá ainda na espiritualidade, tá, se apavoram, têm medo de passar pelas provas e mais uma vez sucumbir, mais uma vez errar. Olha o sofrimento desses espíritos, tá, antevendo algo que talvez nem aconteça, tá, que ele vai conseguir normalmente encarar aquilo, porque a espiritualidade ela é muito boa para todos nós, na medida em que, junto conosco, planeja as nossas encarnações, tá? Eles fazem exatamente aquele ditado popular, que ninguém recebe uma cruz que não possa carregar. Todos nós recebemos uma cruz dentro das nossas possibilidades. Só que, ao reencarnarmos, achamos que as nossas possibilidades são muito menores, são muito mais difíceis, tá, do que nós temos forças para vencer. Seria injusto conosco recebermos uma prova acima do limite das nossas forças. E Deus nunca faria isso com nenhum de nós. Então, através dos bons espíritos, eles sabem até onde nós podemos ir, mas não interferem no nosso livre-arbítrio. Deixam ao nosso cargo, tá, o comando do nosso próprio destino, o comando de como nós vamos passar por tudo aquilo ali. Então, as dificuldades encontradas por esses espíritos são muito grandes. E aí abre-se um parêntese maravilhoso. Os únicos, a única doutrina, a única religião que tem um carinho muito grande por esses espíritos é a nossa doutrina espírita. É a única em que nós encontramos nas casas espíritas as preces pelos suicidas, o atendimento mediúnico dos suicidas que já se encontram num caminho de melhoria. Só nós é que tratamos com todo amor, com todo carinho, tá, com toda a fraternidade a esses espíritos. Então, a importância de nós orarmos por cada um deles, a importância de nós levarmos um bálsamo através da oração para cada um desses espíritos. Essa é a importância, tá, do nosso trabalho dentro das casas espíritas. Como é bonito, né, nós podermos lá ter o nosso caderninho anotando lá o nome dos suicidas para dedicar um dia a fazer prece por eles, ou mesmo que não tenha esse tipo de serviço, lembrar de todos eles nas horas das nossas orações dentro da nossa casa espírita, né? Acolhê-los fraternalmente nas reuniões mediúnicas,
quando chegam apresentando todo o seu desequilíbrio emocional, todas as suas dificuldades inerentes ao ato que cometeram. Então, quanto nós podemos fazer por isso? Por quê? Porque entendemos o sofrimento desses companheiros. A doutrina nos dá essa visão do sofrimento, diferente da visão de outros credos religiosos, tá? Que acham que é castigo, que acham que não fizeram por merecer, e tudo isso. Nós não. A doutrina espírita entende isso perfeitamente, né? Lá na Revista Espírita de 1862, né, nós temos uma comunicação no Dia de Finados, eu gosto muito de citar essa comunicação, tá? Que o espírito, após, durante o Dia de Finados, ele passar pelo um cemitério, ele vai à reunião lá feita por Kardec e diz mais ou menos o seguinte assim: o sofrimento que eu encontrei é tão grande, tão grande, tão grande, que faria verter lágrimas o coração mais empedrado que possa existir na face da Terra. Veja, olha a visão desse espírito em relação ao sofrimento daqueles espíritos todos ali, né? Porque ali você tem aqueles que desencarnaram presos à matéria porque não aceitaram a morte, aqueles que desencarnaram pelo suicídio, aqueles que desencarnaram no auge das suas existências e também não se conformam com isso, aqueles presos aos vícios mundanos, tá? Todos sofrem porque não conseguem novamente aproveitar tudo aquilo efêmero, né, e errado, muitas das vezes, que aproveitavam aqui. Muitos são aqueles que sofrem arrependidos do que fizeram. Tá? Olha os penitentes aí, que são todos eles, né? Muitos são aqueles que sofrem olhando para o futuro, olhando as dificuldades, como dizíamos ainda há pouco, que terão que enfrentar, o medo de errar, o medo de sofrer novamente. Quantos são aqueles que, tomando conhecimento dos atos errados que fizeram, se arrependem e se envergonham da própria família, do mal ocasionado à família? Porque quantos são aqueles, né, que, através do suicídio, vão deixar uma família desamparada? Por egoísmo, né? Porque não queriam sofrer e deixam uma família inteira sofrendo. Imagina o arrependimento desses espíritos, o quanto ele sofre com isso, né? De ver o abandono que ele relegou à esposa, os filhos, muitas das vezes até a própria miséria, né? Então, olha a quantidade de motivos que leva a sofrimentos. E nós entendemos tudo isso, porque tudo é produto do mau uso do livre-arbítrio. Tudo é fruto exatamente disso. É o mau uso do livre-arbítrio. Ah, mas a pessoa foi levada a situações terríveis. Tudo bem. Tá? Mas lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando sobre isso. Mas e se as condições que cercaram aquele companheiro foram de tal monta irresistíveis, tá? Que não tinham como ele fugir daquilo? E os espíritos respondem: irresistível não, porque o espírito tem o livre-arbítrio. Então, não existe nada que tenha levado a pessoa ao extremo. E, às vezes, nesse extremo,
Se ele ultrapassar aquele extremo, ele muitas das vezes vai encontrar o caminho do bem, vai encontrar o caminho da regeneração, vai encontrar o caminho do progresso. Essa é a métrica das coisas, mas irresistível, não. Então, não há nada que justifique esse tipo de atitude dos espíritos encarnados. E voltando lá na comunicação do espírito lá a Kardec, então esse espírito nos diz: espíritas, vós que entendeis a origem e a necessidade do sofrimento, amai, orai por todos esses espíritos sofredores, né? Sofredores e penitentes. Orai por cada um deles. Levai a cada um deles, né, o seu amor, as suas vibrações, a sua energia, tá, de amor, de fraternidade, tá, de solidariedade a cada um deles. E isso será um bálsamo para todos eles. Será aquela gota d'água, tá, derramada na boca de alguém que estava prestes a desfalecer exatamente por não ter uma gota d'água sequer para beber. Olha o quanto você pode beneficiar todos esses espíritos. E aí nós entendemos por que Kardec coloca essa coletânea de preces aqui pelos espíritos, como já foi feito, né? Pelos criminosos, pelos espíritos penitentes e tantas outras coisas mais, né? Pelos inimigos. Ele coloca isso exatamente para quê? Para que nós possamos entender a situação de cada um deles, para que nós possamos levar esse carinho, esse amor a todos eles. Quantos de nós não gostam de um ombro amigo, né? De um braço e uma mão estendida nos nossos momentos de dificuldade? Todos nós gostamos. Né? Quanto nós passamos de dificuldade agora, durante essa pandemia, né? Com notícias, notícias e notícias de partida de entes queridos, partida de amigos, né? Por causa da pandemia. Quantos desencarnaram nesse período sem ser pela própria pandemia, né? Por outros tipos de doença? Então, quantas perdas, entre aspas, nós podemos dizer que tivemos? E sofremos com isso. Sofremos com a partida desses entes queridos. E nada mais justo do que isso. Tá? Porque nós não somos imunes ao sofrimento. Não. Tá? Nós sentimos essa perda momentânea, essa separação temporária que nós vamos ter com todos esses entes queridos, com todos esses amigos. O quanto nós vimos aí, né, o tempo todo, agravado, tá, por notícias de mortes violentíssimas. Né? Essa semana mesmo, nós tivemos aí algo que está simplesmente nos levando a dizer: meu Deus, por que tanta barbárie? Meu Deus, por que tudo isso acontece? Meu Deus, por que esses espíritos usam mal o seu livre-arbítrio e liberam todo aquele instinto animalesco que ainda existe dentro deles? Olha a oportunidade de não fazer e o mau uso do livre-arbítrio fizeram. Imagina agora no futuro o que esses espíritos estão aprontando para eles próprios. O agravamento, já que vieram para passar pela prova da tentação do erro e se deixaram levar pelo erro. Terão que ajustar contas. Nada ficará impune. Mesmo que a justiça dos homens não puna ninguém, mas já estão seriamente comprometidos com a justiça divina. E todos eles terão que um dia resgatar suas faltas.
E aí começa a geração dos problemas que nós estamos falando desde agora. Lá na frente, vão encarar essa dificuldade. Será que vão aceitar desencarnes ou passar por sofrimentos semelhantes ou parecidos com tudo isso que impuseram aos seus semelhantes? Porque terão que passar. Certamente terão que passar. E por que terão que passar? Todos nós, um dia, temos que expiar os nossos erros, ou seja, sentir em nós mesmos aquilo que um dia fizemos aos nossos semelhantes. Precisamos passar por isso. Não numa base de lei de pena de talião, olho por olho, dente por dente. Não, nada disso. Tá? Algo semelhante. Estamos vendo aí, né, com esse problema das chuvaradas aí que nós estamos tendo. Quantos foram aqueles que da noite para o dia ficaram com absolutamente nada? Perderam todos os seus bens, perderam tudo que tinham dentro de casa. Por que estão passando por isso? Será que não são daqueles que lá no passado, principalmente na época aí do Brasil colônia, não se apropriaram indebitamente dos bens alheios? Pela violência, pela força, pelo mau uso da própria justiça? Não fizeram isso? Pela corrupção e tantas outras coisas mais? Não precisou que ninguém fizesse isso igualzinho eles fizeram. Não, basta serem atraídos para um lugar e, naquele lugar, todos aqueles que estão ali têm mais ou menos o mesmo tipo de resgate para passar. E olha aí, vem um clima diferente e uma enxurrada nos deixa num estalar de dedos, sem absolutamente nada. E nós estamos vendo que, nesse período atual, o resgate é exatamente esse. Porque o número de desencarnes, em função de tudo que está acontecendo, é muito pequeno. É muito pequeno. Mas a quantidade de desabrigados, de desalojados, daqueles que estão hoje vivendo da caridade alheia, é muito grande. Então, isso significa o quê? Resgate de erros do passado. Resgate de erros acontecidos lá atrás. E por que é necessário isso? Porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, que nós olharmos por que passamos por aquilo, olhando para o passado e vendo o que aconteceu conosco agora, nós vamos entender a necessidade de pedir perdão àqueles aos quais nós atingimos em outras existências. Essa é a mecânica da vida. Então, quando nós nos deparamos, né, com esses espíritos, como são aqueles que saem de forma errônea da vida, né, como aqueles que já na espiritualidade se tornam penitentes dos seus próprios erros, né, têm o arrependimento dos seus erros, devemos orar pelos dois. Devemos orar para cada um deles. Não diretamente, tá? Mas pedindo, né, que a espiritualidade amiga, pedindo aí que os mentores, que têm uma visão muito maior do que a nossa, tá, entendem o problema de uma forma geral. Nós estamos vendo um pedacinho do problema. Então, não devemos nunca orar diretamente por esses companheiros. Vamos fazer a chamada oração vertical. Vamos orar aos mentores, vamos orar aos espíritos superiores, pedindo que eles, sim, intervenham junto a esses companheiros, tá? Levando aquilo que for necessário, tá, da nossa existência para eles, as nossas vibrações, os nossos fluidos, a harmonia
das preces que nós podemos executar. Né? E, para que nós vejamos a importância disso tudo, mais uma vez, volto aqui a falar, que eu já falei em existências anteriores, terminando ainda essa mesma comunicação, né, desse espírito no dia de finados, tá? Ela nos diz o seguinte: olha a importância da oração para todos nós. Tá? Olha a importância de nós orarmos sempre pelos espíritos sofredores. Espera aí, ó, isso tudo que está aqui, pelos criminosos, tá? Pelos nossos inimigos, pelos penitentes, pelos suicidas, por todos eles. Tá? Vamos orar, independente de quem seja. Independente de quem seja. Vamos orar por todos eles, porque ela nos diz: quando fordes orar, tá? E aquele espírito pelo qual orardes for tão embrutecido, que não tenha a mínima condição de absorver as vibrações da sua oração, ore a si mesmo. Não deixe de orar em hipótese alguma. Por quê? Porque espíritos de altíssimo nível evolutivo recolherão as suas vibrações, as vibrações da sua prece, e eu uso até um termo muito bonito, em ânforas celestiais, e aquelas vibrações ficarão depositadas lá na espiritualidade superior, até que aquele espírito tenha a mínima condição de receber, de absorver todas aquelas vibrações oriundas da sua prece. Então, isso nos mostra que a oração é talvez a ferramenta mais poderosa que nós temos. É a maior ferramenta de amor que nós temos em prol dos nossos semelhantes. Vamos fazer isso. Nesse momento atual, vamos orar por todos esses que desencarnaram através da pandemia. Porque quantos sofrem por não aceitarem terem desencarnado? Quantos sofrem, tá, pela ausência da própria família? Quantos sofrem porque a família sofre e emana vibrações de sofrimento, de dor, de angústia para cada um deles, atingindo a todos eles, agravando aquele estado ainda debilitado de todos eles na espiritualidade. Então, vamos fazer essas orações, entreguemos as nossas orações à espiritualidade amiga, porque ela sabe aonde melhor aproveitar tudo isso. Não esqueçamos lá daquilo que nos fala Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, né, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo, quando ele diz, né, como é difícil encontrar, principalmente durante o dia, um encarnado em oração. O quanto ele nos ajudaria no socorro a todos esses espíritos que estão desencarnando. Vejam, Bezerra de Menezes mostrando para nós a importância de nós entregarmos a eles as nossas orações para que ele e a sua equipe possam, com mais facilidade, atender a todos aqueles espíritos sofredores, a todos aqueles que estão acabando de desencarnar. Olha que maravilha nós podemos trabalhar e ajudar a equipes como a de Bezerra de Menezes e tantas outras, tá? Nesse socorro imediato a espíritos desencarnados, tá? Nesse socorro a esses espíritos atordoados, porque não entendem nada disso. Ele poderia fazer isso tudo sozinho? Poderia, lógico. Ele tem vibração, tem energia, tem elevação suficiente para fazer tudo isso. Mas ele prefere contar conosco. E esse é o nosso trabalho no bem. Se nós pudermos sempre estar entregando a cada um deles o nosso amor através das nossas orações, nós estaremos ajudando,
seremos coadjuvantes ou coparticipantes, tá, da alegria, do salvamento, do encaminhamento, da melhoria, do esclarecimento de tantos espíritos sofredores. Então, não deixemos de fazer isso. Vamos orar. Não importa se é um suicida, um criminoso, um espírito penitente, vamos sempre levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores, aos mentores das nossas casas espíritas, tá? E vamos entregar a eles a vibração da nossa prece. Não precisamos dirigir para nada, né? É elevar e entregar a cada um deles as nossas energias, o nosso amor, para que eles possam fazer um bom uso com aqueles mais necessitados nesse momento. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que nós possamos ter contribuído para, principalmente, ajudarmos a todos aqueles que saíram da vida pela falsa porta de saída, que é o suicídio, tá? E por aqueles que, já tendo consciência de si mesmo, tá, hoje se penitenciam, se arrependem de tudo aquilo que fizeram. Que o nosso amado Mestre Jesus nos abençoe, que nós possamos, em breve, estarmos juntos novamente.